Carta 1. De Chátiva a Roma, 1378-1458. As origens dos Borgia. Rodrigo de Borgia nasceu provavelmente no primeiro dia de 1431, ou também, presumivelmente, um ano depois. Embora sua data de nascimento exata seja cercada de dúvidas, uma coisa é certa. Mesmo sendo um amante de festas opulentas e glamourosos bailes noturnos, não celebrava seu aniversário de forma ostensiva. Não era prioridade de um Pontifex Maximus comemorar a saída do útero materno, e sim o dia de sua nomeação como sucessor de Pedro. A escolha do Espírito Santo, de acordo com a versão oficial, outorgava ao predestinado, de fato, uma segunda existência, uma existência superior. Como símbolo dessa transformação, os papas assumem até os dias atuais um novo nome. Assim, Rodrigo de Borgia, que há muito já usava o nome italianizado para Borgia, passou a ser Alexandre VI, em 11 de agosto de 1492. Como pontífice, uma de suas maiores preocupações foi prolongar seu pontificado e, por conseguinte, sua vida. Foi tão longe nessa obsessão que, a partir do Ano Novo de 1502, resolveu pagar para garantir que viveria mais. Começou oferecendo 30 ducados a cada um de seus criados, acrescentando 5 ducados ao montante a cada ano. A contrapartida daqueles presenteados de forma tão generosa era garantir que o prêmio chegasse a 100 ducados por cabeça, ou, em última análise, assegurar que Alexandre VI chegasse aos 86 anos de idade. A ideia por trás de tanta generosidade era conseguir algo das pessoas, tornando-as também beneficiárias do seu próprio benefício. Como os empregados conseguiriam prolongar a vida de seu senhor, não foi, no entanto, revelado. Provavelmente por meio de orações. Pelo menos esse seria o método tradicional. Outros papas esperavam pelas preces de pobres selecionados. Alexandre VI, ao contrário, apostava na consciência saudável sobre o lucro. Mesmo com tais estimativas e empenho por conseguir uma expectativa de vida barata, Alexandre VI não era, de forma alguma, um caso isolado. Desfrutava a companhia de ilustres predecessores e teólogos. Todos eles tinham denunciado a contradição entre a majestade do papado e a curta duração da maioria dos pontificados como um escândalo que podia levar os cristãos à apostasia. Cuidados com o corpo e a higiene pessoal já faziam parte, desde muito tempo, do estilo de vida dos papas. No caso de Alexandre VI, no entanto, seus contemporâneos acreditavam unanimemente que as preocupações com saúde e longevidade deveriam beneficiar principalmente, se não exclusivamente, os Borgia, ou seja, a expansão e proteção do poder familiar. Isso é o que indica também o momento dos generosos presentes de aniversário. 1503 tinha de ser o ano das decisões. A ordem era não morrer naquele momento. Alexandre VI estava confiante no fato de que teria tempo de sobra para suas realizações. A que se devia esse otimismo vindo de um homem que, segundo os padrões da época, já era considerado um ancião? A confiança era alimentada, sem dúvida, pela tradição da família Borgia. Desde muitas gerações, essa família estava convencida de que suas modestas condições de vida nada tinham a ver com a sua origem nobre. E isso fez que seus membros partissem do princípio de que um dia iriam ocupar o lugar que mereciam. Ressentimentos e esperanças desse tipo não eram incomuns naquela época. No caso dos Borgia, somaram-se profecias precisas de que o destino os predestinara à mais elevada honraria. Muitas outras famílias que tinham conseguido subir na hierarquia social também lançavam mão de tais previsões. Dessa forma, justificavam seu sucesso como vontade divina.
Não é de se estranhar que Alexandre VI acreditasse nas obras da Previdência para justificar a história da sua linhagem. Dificilmente outra família da época teria tido uma ascensão tão vertiginosa quanto a sua. O destino, ao que parece, conduziu a família Borgia da sua antiga pátria à Terra Prometida, e logo 2 vezes, com tio e sobrinho, à Cátedra de Pedro. O início da história da família é repleto de lendas. Se acreditarmos na mais persistente e importante delas, a família de Borgia teria sua origem por volta de 1140, proveniente de um ramo da dinastia de Aragão. As mais recentes pesquisas genealógicas refutaram completamente essa tese, mas Alexandre VI acreditava piamente nas suas raízes reais. Há provas visíveis dessa crença até hoje. No teto, em caixotões da Basílica de Santa Maria Maior, encomendado por ele, o touro do brasão da família carrega a coroa dupla dos reis aragoneses. Nessa mesma época, um herdeiro vivo dessa dinastia referiu-se ao Papa como um parente querido. Bem se sabe que Alexandre VI estava ciente de que se tratava de uma manobra diplomática. No entanto, profundamente satisfeito, exultou, finalmente, depois de tanto tempo, o desejado reconhecimento. A história dos Borgia, tal como pode ser rastreada nos livros da Igreja e nos registros oficiais, foi por muito tempo caracterizada por falta de glamour, mas não se pode afirmar que tenha sido obscura. Ao longo de várias gerações, os descendentes desse clã vastamente ramificado ocuparam posições de liderança na cidade de Xátiva, na planície de Valência. Pelas normas relativamente vagas daquela época, podiam ser classificados como membros da nobreza menor, e as notoriedades locais com vastas propriedades teriam grandes probabilidades de permanecer nessa classificação, se não fosse a escalada do herdeiro de uma linhagem lateral de menor prestígio que viria a beneficiar toda a estirpe. Alonso de Borgia, nascido no primeiro dia de 1378, no povoado de Canaus, perto de Xátiva, falecido em 6 de agosto de 1458, como Papa Calixto III em Roma. O ano de seu nascimento, como de seu sobrinho Rodrigo, faz parte da mitologia da família e é bastante simbólico, pois marcou o início do grande cisma do Ocidente, a divisão da Igreja em duas, e a partir de 1409, com 3 papas e seus respectivos séquitos. Esse estado irremediável desperta medo pela glória eterna. Seria possível ainda chegar ao paraíso? Não foram poucos os teólogos que responderam a essa pergunta com ceticismo e pessimismo. A fragmentação da Igreja por direito indivisível arrastou-se ao longo de clivagens políticas e nacionais, especialmente a contradição entre cardeais franceses e ingleses fez fracassar todas as tentativas de uma reunificação, colocando o papado em risco. Afinal de contas, dado o impasse, vieram à tona velhas teorias agora renovadas, segundo as quais a autoridade suprema de governar a Igreja era reservada ao concílio, um fórum que concentrava todos os fiéis. Esse conciliarismo, por sua vez, caiu como uma luva nas mãos dos governantes seculares. Diante da discórdia reinante no clero, eles seriam os únicos que, por meio da convocação de um concílio, poderiam ter êxito no processo de reunificação da Igreja. Tendo como pano de fundo esses desdobramentos que fortaleceram os poderes ilimitados dos príncipes sobre suas respectivas igrejas regionais, o senhor de Xátiva vai trilhando seu longo, gradual e para a época típico caminho, como advogado, como conselheiro do príncipe e como clérigo. Depois de estudar direito em Lérida,
Alonso de Borja tomou a decisão em 1408 de seguir a carreira eclesiástica. Era uma carreira que tradicionalmente oferecia melhores perspectivas de sucesso aos jovens ambiciosos das camadas sociais menos elevadas. Além disso, naqueles tempos conturbados, havia grande procura por especialistas em direito eclesiástico. Eles ainda eram os mediadores mais confiáveis nas questões relacionadas ao cisma entre os clérigos e os leigos. E a recompensa era grande: glória ao governante e posições de liderança lucrativas ao conselheiro ou diplomata que desse a sua colaboração. Em 1411, o clérigo de Chátiva, cuja reputação como advogado não parava de crescer, foi nomeado cônego da Catedral de Lérida. Essa função, que fora ocupada regularmente por outros membros da linhagem principal da família, garantia consideráveis rendimentos e justificava as esperanças por posições mais elevadas. Mas a virada na história de vida de Alonso deve ter ocorrido alguns anos antes. O dominicano Vicente Ferrer, morto em 1419, amplamente conhecido como rígido pregador, anunciou ao jovem clérigo que ele um dia ocuparia o trono de Pedro. Tais profecias não faltavam em biografias papais. Fatos concretos são a prova de que aqui não se trata da invenção piedosa de um biógrafo tardio, mas sim de uma autêntica e marcante experiência. 36 anos após a morte do eloquente frade, Calixto III, de fato eleito Papa, não tendo outra coisa mais importante para fazer, incluiu o nome de Ferrer na lista dos candidatos à canonização. Mas também isso não significava muita coisa. Afinal, o dominicano era considerado havia muito tempo um escolhido do Senhor no que dizia respeito às rígidas reformas da Igreja. Ele era, também, um conterrâneo do Papa, o que geralmente acelerava os processos de canonização. Mas havia um motivo ainda mais pessoal para a rápida canonização. Esse motivo é mencionado na competente biografia de Ferrer, escrita pela pena de um contemporâneo. Alonso de Borja dizia havia anos a seus seguidores que estava confiante, antes mesmo de ter sido eleito efetivamente Papa. Ele nutria a esperança de um dia governar pessoalmente a Igreja Romana, mas depois de terem morrido 2 ou 3 papas e a eleição ter acabado de forma diferente, muitos daqueles que tinham apostado nele agora faziam troça do velho ridículo, cujas previsões não passavam de conversa fiada. Essas mesmas pessoas, contudo, ficaram tremendamente surpresas quando, após a morte do Papa Nicolau VI, ele de fato ocupou o trono de Pedro, e questionavam-no pelas inspirações que o tinham levado a fazer tão frequentemente previsões desse desfecho, de forma assim tão inabalável. Sua resposta: quando eu era ainda adolescente, foi-me anunciado por um homem mundialmente famoso, marcado pela fé, piedade e santidade de vida, Vicente Ferrer, da Ordem dos Pregadores, que eu, um dia, seria o maior de todos os mortais, e depois de sua morte, iria superar todas as pessoas em louvor, honra e adoração. E como vejo agora que, como um dom de Deus, fui realmente agraciado com o que ele dissera, foi-me ordenado fazer por ele o que ele profetizara ser minha missão, a ser cumprida perante sua pessoa. Portanto, o meu veredito é que esse grande homem seja santificado por mim o mais rápido possível. A santidade dos dominicanos revelou-se no cumprimento da profecia. A canonização é também um ato de agradecimento. Dessa maneira, foi estabelecida uma relação de reciprocidade que conjugava destino e dignidade. Assim, Alonso de Borja torna-se Papa a fim de outorgar a Ferrer a sua legítima categoria. Dou para que dês devoção aos santos e sua duradoura proteção ao pontífice e sua família.
a ideia de elegibilidade por dinastias vai tomando forma. Pouco depois de 1400, essa profecia pareceu, em princípio, ousada. Como deveria ser o caminho de Lérida a Roma? Como patrocinador, o primeiro a agir foi o Papa Bento XIII, um dos 3 papas rivais da época, que colocou o promissor compatriota sob suas asas. O valor de sua proteção, no entanto, foi irrelevante, já que foi deposto sumariamente com seus concorrentes pelo Concílio de Constança. O objetivo era eleger, por volta de 1417, na figura de Martinho V, da família Colonna, pertencente à alta aristocracia romana, um novo Pontifex Maximus, que fosse reconhecido por todos. E também Alonso de Borja arranjou um novo e influente protetor, Afonso V, 1396-1458, rei de Aragão. Afonso V reinava não apenas sobre a metade setentrional da Península Ibérica, mas também sobre as Ilhas Baleares, a Córcega e a Sardenha. Mas o jovem monarca não estava ainda nem um pouco satisfeito com isso. Seus olhos estavam voltados com cobiça para a Itália. Para seus planos ambiciosos, precisava de advogados competentes como Alonso de Borja. Havia quase 4 décadas, Borja tinha colocado seus notáveis conhecimentos jurídicos inteiramente a serviço do rei. Era uma ferramenta perfeita nas mãos do monarca e chegou a atuar também nas difíceis disputas entre a coroa de Aragão e o papado. Afonso V não via com bons olhos suspender o apoio a Bento XIII, que ignorou soberanamente a deposição pelo concílio, bem como seu sucessor Clemente VIII, sem obter amplas concessões de Roma. Nas negociações, mantidas com os embaixadores enviados por Martinho V, Alonso de Borja, por meio de sua experiência, ganhou o reconhecimento também pelo lado romano. De qualquer forma, por parte do rei, o reconhecimento era inconteste. No entanto, o amplo apoio que o homem de Chátiva passou a receber, a partir desse momento, não tinha nada de desinteressado. O fato de ter colocado seu vice-chanceler em posições de liderança dentro da Igreja assegurava ao monarca acesso a uma grande parte de seus recursos financeiros. Essa divisão de tarefas deu excelentes resultados ainda durante a administração da Diocese de Maiorca por Alonso. E essa disponibilidade de dar ao rei aquilo que ele exigia qualificou-o a posições ainda mais altas. Em 1429, Alonso passou a ser bispo de Valência, ofuscando dessa maneira todo o sucesso que fora anteriormente alcançado pelas mais nobres ramificações de sua linhagem. Naturalmente, foi fundamental para isso a recomendação de seu senhor. Apesar dos 12 anos de dedicados serviços, a sua nomeação, que fora aprovada por Martinho V, teve seu preço. Favor significa o privilégio de poder comprar, por toda parte, as regras invioláveis da clientela. Alexandre VI posteriormente dominará essa arte com maestria absoluta. Seu tio, no entanto, teve de pagar uma fortuna ao seu rei pelo bispado de Valência. O fato de Martinho V ter dado sua aprovação reflete uma mudança na política da Igreja. Do ponto de vista do rei, o antipapa que se encontrava entrincheirado na Península Rochosa, Peníscola, tinha cumprido a sua missão. E quando Alonso de Borja comunicou-lhe a suspensão do apoio da Casa Real, Clemente VIII agiu de forma mais razoável possível. Desistiu. Anos mais tarde, tornou-se lenda que a arte de persuasão do enviado teria contribuído para que o teimoso antipapa tomasse essa decisão. Fora de questão, no entanto, é o fato de que Alonso, como portador de uma mensagem sem margem a negociações, contribuiu com a sua competência jurídica para que esse ato transcorresse de forma rápida e indolor. E isso também agradou a Roma.
Os comprovados interesses da União mantiveram-se mesmo depois de 1429. Como pastor de uma das mais ricas dioceses da Espanha, Alonso de Borja não recusou os pedidos de subsídios da Câmara de Finanças Real. O seu papel como conselheiro real também prevaleceu sobre suas novas funções como bispo. O grande jurista era indispensável no tribunal e aumentou o número já grande de não residentes, ou seja, clérigos que não estavam em exercício de suas funções em sua diocese. Como prelado político por excelência, Alonso de Borja imbuiu rigor exemplar ao seu estilo de vida. Repudiava os pecados capitais da gula e da luxúria. Nisso estiveram de acordo até mesmo seus inimigos. Afonso de Aragão também abriu as portas que levariam seu favorecido à Itália. Nas intrincadas contendas pela coroa de Nápoles, a qual pertencia também a Sicília, que gozava de extremo prestígio, após muitos contratempos e prestes a atingir seus objetivos, o rei promoveu a sucessão de seu conselheiro quase sexagenário em 1437, e com boas razões. Após longos conflitos, Afonso tinha conseguido prevalecer sobre seus rivais da Casa de Anjou, porém havia ainda uma última e difícil batalha pela frente. Essa seria com o Papa, que ocupou a suzerania sobre o reino fundado brilhantemente pelos normandos em 1130. Contudo, o Pontifex Maximus em exercício, Eugênio IV, não estava disposto a reconhecer, sem delongas, as novas relações de poder. Um rei tão forte como Afonso, cujo domínio abarcava a região ocidental e central do mar Mediterrâneo, chegava agora ao trono de Nápoles. Essa proximidade despertava velhos temores de serem cercados e, com isso, vinham à tona más recordações da luta sangrenta dos papas contra a dinastia dos Stauffer, no século XIII. A Itália não seria muito pequena para um principado desse porte? Será que ele não buscava, inevitavelmente, uma hegemonia que pudesse destruir o equilíbrio, sempre problemático, entre as 5 grandes potências, Veneza, Milão, Florença, Roma e Nápoles, bem como entre alguns centros menores, como Ferrara, Mântua e muitos outros pequenos territórios? Mesmo os grandes barões de Nápoles e Sicília viam o futuro com preocupação. Será que o monarca aragonês colocaria novamente em causa a ampla autonomia que tinham conquistado como fiel da balança nas lutas pelo trono realizadas nos últimos 2 séculos? Tantas perguntas sem respostas e um vasto campo de ação para Alonso de Borja. Em 1439, ele negociou uma trégua entre Roma e Nápoles. Essa trégua correspondia na prática a uma neutralidade por parte de Eugênio IV e permitia a Afonso conduzir com êxito as negociações com as principais famílias da nobreza de seu novo reino, sem ser importunado por interferências papais. Nesse pacto, entre a monarquia e a aristocracia, estavam as mãos também do inteligente advogado de Chátiva, fundamentalmente envolvido como executor e intérprete da vontade real. A coroa e os barões negociaram, afinal, um modus vivendi, em que o clã principal garantia não apenas o domínio de fato nos seus enormes territórios feudais, mas também coroava esse domínio com a atribuição formal da mais alta jurisdição. Por outro lado, o monarca reservou-se o direito de supervisionar o exercício do poder da nobreza por meio de agentes próprios e, havendo necessidade, assumindo as devidas competências. A lealdade, ou seja, o bom comportamento e a disponibilidade de servir ao rei, passaria, futuramente, a ter poder de decisão acima da categoria dentro da orgulhosa elite de nascimento. Essa foi uma questão ambiciosa e até ousada.
Essa conquista, até a morte de Afonso em 1458, deve-se em muitos aspectos ao fato de que esse monarca gozava de elevada autoridade pessoal, além de dispor de órgãos centrais competentes para a administração e a jurisprudência. Além disso, ele soube tirar proveito com grande habilidade dos meios de propaganda da época, impressionantes construções em estilo antigo e, seguindo a mesma linha, textos escritos por famosos humanistas. Pode-se partir do princípio de que, por trás da maioria dessas manobras inteligentes, estava a orientação de Alonso de Borja. Após a entrada triunfal de Afonso em sua nova capital, em 1443, foi ele quem esteve ao lado do rei durante as negociações com o Papa. Essas tiveram lugar em Terracina, a meio caminho entre Roma e Nápoles, representando um esforço mútuo em que ambas as partes tiveram de igualmente dar a sua parcela. Eugênio IV reconheceu a legitimidade do novo poder e Afonso retirou o apoio ao Concílio de Basileia, que representava a oposição dentro da Igreja contra o Papa. É chegado, assim, o momento do penúltimo salto na trajetória do prelado político. Como homem de seu rei, recebeu o chapéu eclesiástico vermelho em 1444. Afonso não teve sequer de insistir excessivamente com o Papa. O rigoroso jurista espanhol era muito benquisto às margens do Tibre. Idoso, sem raízes dentro do aparato curial e não muito rico, ele não representava uma ameaça para ninguém. No entanto, aquele que reinava sobre Nápoles e Sicília contava agora com um ativo defensor de seus interesses dentro do Senado da Igreja. De sua residência, nos arredores de sua igreja titular, Santi Quattro Coronati, próximo a Latrão, Alonso de Borja nunca perdeu de vista as obrigações de cliente perante seu patrão, continuando a trabalhar incansavelmente para seu senhor, fosse na concessão de benefícios, fosse em questões eclesiásticas. Essa lealdade cega era apenas um lado da moeda. Como um dos 20 cardeais, o homem de Chátiva pertencia agora à elite de liderança exclusiva da Igreja, e essa cor púrpura brilhou muito além das dependências da Cúria. As cabeças coroadas do mundo dirigiam-se a um cardeal como meu primo, isso porque ele era um príncipe da Igreja, usufruía de poder, mas não de soberania. Se dependesse dos próprios cardeais, isso era algo que estaria prestes a mudar. Como grupo, eles estavam tentando garantir a autonomia nas tomadas de decisão da Igreja, pressionando o Papa a ser o órgão executivo de sua vontade. Mas o Papa, por sua própria natureza, não estava de acordo e reagiu contrariamente. Aproximadamente na metade do século XV, essa questão relacionada ao poder dentro da Cúria ainda não estava definitivamente